Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, vamos falar hoje um pouquinho sobre 3 conteúdos, os conteúdos que estarão aí na prova de vocês. Vou fazer algumas correções, não são de todas as questões, são apenas de algumas, e a gente vai resolver as questões e lembrar um pouquinho do conteúdo, que também esse momento é um momento de revisão para a atividade avaliativa de vocês, que vai acontecer logo mais. O primeiro conteúdo que a gente vai entender e estudar hoje é sobre a Era Vargas, certo? Talvez a imagem não esteja tão boa da página, mas vocês têm um livro, então vocês acompanham pelo livro, tá certo? Só para interagir melhor aqui. Vamos para a primeira questão. Pronto. Primeira questão. A charge ao lado é um registro cômico da disputa presidencial de 1930 entre o paulista Júlio Prestes, candidato oficial, e o gaúcho Getúlio Vargas, que tinha o Paraíba João Pessoa como vice pela Aliança Liberal. Elabore no caderno uma ficha com os seguintes dados sobre as eleições de 1930. Como era o programa de Vargas? Antes da gente falar um pouco mais dessa questão, só lembrar da chegada de Vargas. Então, o que permite a chegada de Vargas, do Getúlio Vargas, essa figura que vai romper aí com a Primeira República, que chega na política com os ideais de uma nova política, de um novo fenômeno político, novas práticas, e que faz sérias críticas à forma política caracterizada pela Primeira República, que eles chamam de República Velha. E quando Getúlio Vargas, Getúlio Vargas chega com apoio de Minas e apoio também da Paraíba e do Rio Grande do Sul, o estado que ele representa. Então, Getúlio Vargas, ele surge quando acontece uma ruptura da política café com leite, tão característico da Primeira República. Então, há uma quebra entre a ideia, a substituição do presidente, que deveria ser de Minas, e eles vão apoiar o Júlio Prestes, e isso quebra a política café com leite, que faz com que Getúlio Vargas seja a oposição do candidato apoiado pelo Washington Luiz, presidente da época. Então, o que é que Getúlio Vargas propõe inicialmente? Qual é o programa de Vargas? Era o voto secreto, era uma política com as leis trabalhistas, reconhecimento das leis trabalhistas, e também o desenvolvimento industrial. Então, 3 situações aí que são bem fortes do governo do momento do programa de Vargas. Aí, como Vargas reagiu à vitória da situação? Então, a gente sabe que o processo político foi um processo complicado, processo até que nós podemos chamar de fraudulento, mas nessa disputa, quem vence, como nós sabemos, é o Júlio Prestes. Então, o Júlio Prestes sai vitorioso, só que essa vitória, ele não vai conseguir, através dessa vitória, chegar ao poder. Porque, como nós bem sabemos, a morte de João Pessoa vai ser importante no sentido de apoiar o retorno de Vargas às discussões políticas. Vai ser usada a morte de Vargas, a morte de João Pessoa, para que Getúlio retorne e tenha apoio, e as pessoas começam a usar essa morte, aliar a morte de João Pessoa à figura de Júlio Prestes e Washington Luiz. Então, eles vão tomar aí o poder da presidência, e vai ficar no poder Getúlio Vargas. Ele chega no poder dessa forma, não de uma forma democrática, não de uma forma como resultado da escolha popular. Como Vargas reagiu à vitória da situação? Ele reagiu dessa forma. Qual foi o desfecho do movimento de 1930? Então, Getúlio Vargas, ele assume o governo provisório posterior a isso, toma as suas medidas, as medidas centralizadoras, coloca no poder destitui do poder aqueles governadores que não estiveram ao seu lado, não estiveram apoiando o seu governo, e passa
colocar os interventores, seus aliados políticos, como uma tática, como uma forma de não ter oposições no seu governo. Então, a segunda questão é uma questão que não vai estar, eu não vou cobrar de vocês, então a gente vai fazer a correção das questões que provavelmente serão cobradas nas atividades. Então, terceira questão, vamos economizar, vamos usar aí o nosso tempo para as questões que... Terceira questão, identifique a afirmativa incorreta. Essa questão aqui, a questão de vestibular, a gente vai lembrar que não é a correta, e sim a incorreta, como está destacado. Vamos lá, o voto aberto para maiores de 21 anos e o que dificultava a prática de corrupção eleitoral, tão comum nas décadas anteriores. Então, esse item aqui é um item incorreto. Por quê? Porque não era um voto aberto, era um voto secreto, e era o voto para maiores de 18 anos e não de 21 anos. Então, a gente está falando aí da Constituição, de algumas defesas de Getúlio Vargas, o que também foi passado posteriormente para a sua Constituição de 1934. Lembrando que tivemos duas Constituições no governo dele. O voto feminino, ganhando direito do voto às mulheres, passaram a ter importância cada vez maior na política. Com certeza, esse item é o item correto, é durante o governo de Vargas também, com a criação do Código Eleitoral, que as mulheres passam a votar, que as mulheres passam... lembrando que em 1932 as mulheres votam, mas votam ainda com a permissão dos esposos, tendo uma renda independente, sendo mulher independente, mas quando estabelece a Constituição de 1934, essas restrições elas são retiradas. Então, é sim um momento aí que o voto feminino acontece e é importante para a nossa história, né? Para a história da emancipação feminina. E tem que ser a Justiça Eleitoral, com o objetivo de zelar pelas eleições, também criada. O ensino primário e gratuito de frequência obrigatória, período também de criação, lembrando que lá na Primeira República não se pensava na educação, em uma educação pública, como Getúlio Vargas vai aí pensar. Item direitos trabalhistas, foram reconhecidos direitos como jornada de trabalho de 8 horas diárias, descanso semanal, remunerado, férias anuais, remuneradas, entre outros. Direito à proteção das mulheres e crianças, direito da mulher ter o seu trabalho resguardado no período da gravidez, enfim. Essa questão dos direitos trabalhistas também é uma palavra-chave, também um símbolo do governo de Vargas, como eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla, porque as leis trabalhistas foram por ele reconhecidas, e que fez com que uma importante tática usada também para se aproximar dos trabalhadores. A inovação do governo dele é aproximar-se da camada trabalhadora do Brasil. Então, reconhecer os direitos trabalhistas foi fundamental para que ele conquistasse essa aproximação. Lembrando também que um governo, Getúlio Vargas faz um governo de inovações. E essa é mais uma inovação, a busca de aproximação com a população. Quarta questão. Identifique a alternativa, gente, desculpa, incorreta e justifique sua escolha sobre o plano Cohen. É correto afirmar que o plano Cohen era um plano falso, segundo o qual os comunistas iriam provocar greves, incêndios e assassinar o presidente. Item A, correto. Aliás, não, o correto era um plano que era um falso, é verdade, vamos só lembrar esse plano. Getúlio Vargas estava no período de campanha eleitoral e eis que surge um plano, chamado esse plano Cohen, que nós estamos falando, e só destacar aqui a palavra incorreta para a gente não se enganar. E realmente foi o momento que ele usa de justificativa para cancelar as eleições pela segurança nacional. Ele diz que vai permanecer no poder para assegurar a segurança nacional, defender o país desses possíveis ataques.
Então, o plano qual era um plano falso, sim, segundo o qual os comunistas iriam provocar greves, incêndios, assassinar o presidente, tudo isso. Tem B. A descoberta do plano Cohen serviu de pretexto para o golpe de 1937, que originou o Estado Novo, isso mesmo. Então foi um pretexto aí para Getúlio Vargas permanecer no poder, uma justificativa para que ele permanecesse, continuasse exercendo sua presidência. Tem D. O Estado Novo foi uma ditadura implantada por Vargas entre 1937 e 1945. Isso mesmo, correto. Informação também correta. Tem D. Tratava de um documento que acusava os comunistas de tramar uma revolução no Brasil, forjada pelas lideranças comunistas. Foi utilizada por Luiz Carlos Prestes para conquistar o poder. Vamos lá, Luiz Carlos Prestes, não foi Luiz Carlos Prestes, esse documento da liderança comunista, não está ligado. Quem vai fazer, na verdade, esse documento, quem vai usar desse documento para falar dos comunistas, de domínio do Brasil, são líderes da Aliança Integralista, que é um movimento, né, de fortes influências fascistas aqui do Brasil, liderado por Plínio Salgado, com antiliberal, antidemocrático, antissemita, com o tema Deus, Pátria e Família. Enfim, eles que criam esse documento, forjam esse documento para fazer com que as pessoas acreditem e usado por Getúlio Vargas como justificativa, pretexto para permanecer no poder. Vamos continuar agora. Essa quinta questão. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte de empolgação e envolvimento das multidões através da mensagem política. Desse tipo de discurso, o significado das palavras importavam pouco, pois declarou Goebbels que não falamos para dizer coisas para obter determinado efeito. A propaganda e o ministro da propaganda nazista, né? Isso aí é sobre o efeito, sobre a propaganda, sobre como a imagem das pessoas foram construídas, como houve todo o interesse, toda uma tendência por trás de tudo que era mostrada nas mídias da época. Enfim, a construção da imagem que a publicidade tanto trabalhava em cima. O controle sobre os meios de comunicação foi a marca do Estado Novo, fundamental para a propaganda política, perfeito. Na medida em que visava conquistar o apoio popular e legitimar um novo governo, isso mesmo. Para que convencer as pessoas a acreditar no governo, para ter o apoio das pessoas. Lembrando que não é interessante nenhuma oposição. Então, eram construídas imagens para apoiar, ter o apoio, impedir que acontecessem manifestações contrárias e justificar as ações do governo. Ampliar o envolvimento das multidões, não havia a participação, era para diminuir a participação das pessoas nas decisões políticas. Aumentar a oferta de informação, não, as informações eram informações deturpadas, eram informações que era sempre do interesse do governador, de quem estava no poder, no caso o presidente. Entender a participação democrática dos meios de comunicação. Democrática, a palavra democrática, ela diz que são participações, não só a participação de quem está do meu lado, participação, a opinião de quem acredita em mim, quem me apoia, mas também, quando a gente pensa em democracia, é também participação das pessoas que discordam, participação das pessoas que pensam diferente, que não é o caso do Estado Novo, as pessoas que discordavam, lembrando da própria letra das músicas que eram alteradas, né? Então a gente coloca em questão a democracia. Alargar o entendimento da população sobre as intenções do governo. Alargar o entendimento. As pessoas elas não tinham informações para... essas são as informações e você vai analisar o que o governo quer. Então, as informações não eram passadas dessa forma.
As informações eram passadas de forma que você já deveria acreditar nisso. Era um bom homem. Isso era muito visível nas cartilhas que na escola, né? Essas cartilhas que falava sobre o governo de uma forma positiva, sem nenhuma crítica, era uma propaganda do governo. Então, essas informações eram informações sempre positivas da gestão de Vargas. Sexta questão. Aqui nós temos uma tabela que vocês já fizeram análise, eu tenho certeza disso. Então, o que se pode concluir pela leitura do gráfico? Aqui é o crescimento das indústrias, da agricultura. O que a gente pode concluir na leitura do gráfico? A gente pode concluir que nesse período de Vargas, a indústria ela teve um grande crescimento devido aos seus estímulos, um maior crescimento que a agricultura. Que fatores ajudaram a explicar esse fenômeno mostrado no gráfico? Principalmente a crise de 29. Depois da crise de 29, aqui no Brasil e a chegada de Vargas ao poder, houve esse aceleramento, esse investimento aí nas indústrias, no processo de industrialização. Fale, meu Deus. Deixa eu só voltar aqui, gente. Então, vamos para essa questão aqui. Eu não sei como tira esse risco, mas vocês desconsideram aí. Primeira questão. Observe esta charge inglesa com atenção. Seu título é Os Dedos do Destino. Então, nos Dedos do Destino, que é uma charge feita pelos ingleses, considerem isso, que tem aqui a Alemanha, né, sendo demonstrada aí, esmagada pela Rússia, pela Itália, pela Inglaterra, pela França. E o que está acontecendo na cena? Esmagamento aí do Guilherme II, né? Que é representante da Alemanha. O que está acontecendo na cena que acabei de descrever? Vocês estão ouvindo aí? Faz parte esses barulhos, né? Vamos continuar nossa aula. Desde já peço perdão, mas vamos continuar. O indivíduo é o Guilherme II. Pode-se dizer que a charge é tendenciosa? É sim tendenciosa, né? Porque quem está criando a charge é a Inglaterra. A Inglaterra está mostrando aí um aumento de derrota da Alemanha e o fortalecimento da aliança da qual ela faz parte. Então, sempre a tendência. Por trás de tudo tem uma tendência, tem um interesse, né? Segunda questão. No final do século XIX, a expansão imperialista na África e na Ásia atingia o seu apogeu. Disputas e alianças entre países europeus geraram uma tensão permanente acentuada pela chamada paz armada. Caracteriza esse período histórico. Bom, o período da paz armada é o período que antecede a guerra, é um período que não tem contato direto, mas é um período em que as nações vão estar se preparando para um possível enfrentamento. Caracteriza que a atitude adotada pelos países europeus justifica a paz armada. Eles já estavam fazendo aliança, eles já estavam se preparando para belicamente, seus armamentos, homens, para esse possível confronto. Mas oficialmente eles estavam em paz. Essa item C aí, em sua opinião, nós vivemos hoje em uma paz armada? Então, aí são questões aí para os senhores analisarem. Vocês têm todo um subsídio, todos o que foi dito até aqui, para tentar aí refletir um pouco sobre isso. Falando ainda dessa Primeira Guerra, a gente tem eu vou esclarecer agora, relembrar, na verdade, o que a gente viu inicialmente. No contexto antecedente, o contexto antecedente dessa Primeira Guerra foram as disputas coloniais lá na África, na Ásia. Foram também motivos de entrada da guerra da França o revanchismo. A gente lembra também que em 1917
Os Estados Unidos entra na guerra para ser definitivo, para a entrada dos Estados Unidos ao lado da Inglaterra, definitivo também para a derrota da Alemanha. E a questão da derrota da Alemanha com o Tratado de Versalhes, o tratado que nós chamamos de tratado, mas foi uma imposição à Alemanha. A Alemanha abriu mão, foi visto, sentido pela Alemanha como uma forma bastante humilhante e que vai causar sentimentos nacionalistas importantes para a criação aí das ideias nazistas na Alemanha e a sua própria participação na Segunda Guerra. Então, outras dúvidas também sobre a Primeira Guerra, vocês dão uma olhadinha na aula de novo, entra lá no WhatsApp e me pergunta que a gente conversa sobre isso, tá certo? Mas só para fazer a correção aqui da atividade. E essa atividade aqui é sobre os czares e elabora uma ficha sobre o Império Russo no final do século XIX, contendo as seguintes informações: extensão, localização, regime político, característica da sociedade. Bom, essa primeira questão ela é importante para a gente fazer aí o contexto antecedente. A Rússia eu gosto sempre de lembrar do gigante dos pés de barro para a gente ter essa dimensão aí. Um gigante, mas com uma estrutura econômica frágil. E a extensão é 22 milhões de quilômetros quadrados. A localização na Ásia e também Europa. O regime político era o czarista. Os czares, o poder absoluto, o poder ilimitado, a não participação da população, um sistema com vários que não só não permitia a participação, mas também inibia de uma forma violentamente algumas manifestações, como a gente viu na aula que eu expliquei esse conteúdo. E essa segunda questão é sobre os czares. O czar Nicolau II, o último dos czares, a sua esposa, a sua filha Olga. Ao centro sentada está a rainha Vitória da Grã-Bretanha, a avó da czarina, e à direita Eduardo, príncipe de Gales. Qual a intenção dessa foto? A intenção é mostrar que os casamentos arranjados o que você ocupava, né, você sendo reis e rainhas. Então eles estão demonstrando aí os arranjos de casamento, os arranjos de famílias, interesses políticos por trás dos casamentos. Terceira questão: compare a industrialização da Rússia, da Inglaterra, mão de obra e as condições do trabalho do operário. Bom, a origem do capital da Inglaterra é muito ligada ao acúmulo interno e o dinheiro deles mesmo. Quando a Rússia, o dinheiro vinha de fora. E a mão de obra nas duas potências, não que a Rússia não era essa potência comparada à Inglaterra, né? Mas tanto a mão de obra da Inglaterra como na Rússia eram mão de obras fartas, baratas, e as condições de trabalho as piores, que não tinha, eram situações de pobreza, né? Esses operários trabalhavam longas quantidades de horas por dia, em péssimas condições de trabalho, enfim. Então essas eram as condições. E lembrando também para o nosso momento de os principais que a gente estudou, que eu destaquei, foi a 1905, em que Domingo Sangrento, né, quando eles vão entregar as petições, reivindicando ao czar melhor qualidade de vida, melhor condições de trabalho, na verdade, e a questão também da terra, a reforma agrária. Eles são recebidos pelos soldados e muitas pessoas morrem, e aí entra para a história como Domingo Sangrento. A gente tem de 1917, em fevereiro, quando o próprio Nicolau II ele sai do poder, ele abdica do poder, porque ele não vai contar mais com os soldados para resistir à força popular. Governo provisório, que é a próxima questão que fala. Deixa eu ver se... Não. O próximo é essa questão aí, de quarta questão, sobre o governo de Alexander Kerensky, e que ele chega ao governo provisório na Rússia, as pessoas acreditam nesse governo, as pessoas têm esperança desse governo, que atender os principais interesses desse governo, que era tirar a Rússia da guerra, mas não é isso que ele faz.
E aí o povo continua as suas reivindicações pela saída da Rússia da guerra. Lembrando que a Rússia sai da guerra em 1917, mas só que ela não sai da guerra de uma forma tão... sai da guerra, mas ela perde alguns territórios importantes, que é o Tratado de Brest-Litovsk. E Paz, Pão, Terra, movimento bolchevique, o Paz, Pão, Terra, movimento bolchevique que lutava as suas reivindicações, tirar a Rússia da guerra. Paz representava a paz, a terra a reforma agrária, e fome buscar condições para que as pessoas pudessem produzir mais e ter alimentação, porque quando os homens foram para a guerra, os campos de agricultura eles ficaram comprometidos, né, com grande quantidade de homens que foram para lutar, enfim. E a gente sabe que todas essas reivindicações elas acabam com a tomada dos bolcheviques no poder em outubro de 1917. Bom, gente, vocês vão estudar sobre tudo isso que eu falei, sobre um pouquinho. Eu resolvi algumas questões e coloquei o conteúdo dentro. Acredito que dá pra gente entender, dá pra tirar algumas dúvidas. No mais, eu tô lá no WhatsApp. A gente se encontra no Meet também. E a gente retoma o nosso papo, tá bom? Fiquem bem e até logo mais. Fiquem bem. É importante ficar bem.